quais são as prioridades dos brasileiros na atualidade. Você sabe quais são? Qual que é a tua prioridade hoje na tua vida? É casa própria? É o carro? É uma moto? A prioridade é o casamento? É ter filhos? Ô Lombardi. Um emprego. Opa! Você tocou num ponto importante. Um emprego. Olha essa pesquisa. Eu tava de manhã, a gente entra no R7 para dar uma lida geral nas notícias. R7.com, um portal que você tem que ter aí. Sempre quando você abre o computador, já tem que aparecer ali o R7. A gente viu essa pesquisa e a gente falou assim, vamos compartilhar com o pessoal que está em casa? Olha que interessante. Você vai saber agora quais são as principais prioridades na vida do brasileiro. E eu já vou destacar para você. O brasileiro põe a casa própria acima de filhos e casamento. Em uma escala de 0 a 10, a nota média dada para a importância de ter a casa própria fica em 9,7. Empata, sabe com que prioridade? Lombardi matou a charada. Profissão. Olha só, casa própria, 9,7. Profissão, 9,7. Depois, estabilidade financeira, 9,6. Ter uma família, 9,4. E um plano de saúde, 9,2. Religião, 9. Negócio próprio, 8,8. Carro, 8,5. Filhos, 7,9. E o casamento, 6,9. Olha que interessante, esse é o resultado de uma pesquisa que foi feita pela plataforma Quinto Andar em parceria com o Datafolha, com mais de 3 mil brasileiros de todas as regiões do país. Prioridade, casa... Olha, me chama a atenção, porque a gente está vendo hoje a molecada não está mais ligando para carro, porque hoje o pessoal está usando o carro de aplicativo, tal, o transporte público, tudo mais. Mas a casa própria ainda está aparecendo aqui, ó, como a prioridade. Sabe por quê? É uma coisa que se chama segurança. Você tem que pagar o aluguel todo mês, você tem que dispor desse dinheiro. Então, se você tem a casa própria, o brasileiro ainda é um tanto quanto conservador nessa questão da casa própria. Pelo menos é o que diz esse estudo, né? A profissão, ter uma profissão, isso aqui é muito importante, gente. O brasileiro quer ter uma profissão, mas muitas vezes não tem a oportunidade, 9,7. Ter uma profissão é fundamental. Se você não tem uma profissão, você sai procurando emprego e aí você não sabe para que lado você vai. E você acaba aceitando qualquer tipo de trabalho. Porque você não... assim, você faz o quê? Perguntam. Qual é a sua profissão? Não tem. É isso. A grande maioria não tem profissão. Por isso, procure cursos profissionalizantes, tente encontrar esses cursos. E aí, tem cursos que são pagos, dificilmente você vai encontrar um curso técnico de graça, mas existem algumas possibilidades. Né, Senai, tem que, exatamente. Técnicos. Ó, estabilidade financeira. Isso aqui é uma coisa que todo mundo quer ter, né? Estabilidade financeira, 9,6. Mas se não tiver o de cima, fica mais difícil, né? Exatamente. Uma coisa vai sendo ligada à outra. Agora, olha só. Casar caiu para 6,9, ó. 6,9. Filhos, 7,9. Casa própria e profissão aparecendo em primeiro lugar, 9,7. Interessante esse estudo. Eu tenho alguns amigos que têm condição e eles não querem filhos. Gozado isso, né? Não querem filhos. E quem não tem muita condição, tem um filho atrás do outro. Eu não consigo entender qual é o critério que é feito nisso. Tem gente... exatamente. Olha lá, ó. Tá aparecendo aí para você esse estudo e a gente faz aqui uma análise junto com você, chamou a atenção. Aparecer aqui a casa própria em primeiro lugar, para mim, foi uma surpresa. A profissão até entendo, a pessoa ter uma profissão, isso é fundamental, é importante, né? Mas ter uma casa própria mostra um pouquinho do que a gente falou no começo do programa, que hoje as pessoas estão com um pouco de medo. Nós temos dois grupos na sociedade hoje, um grupo de pessoas com medo de não avançar, de não conquistar, e um grupo de pessoas que conquistou, mas tem medo de perder. Por isso que eu fiz até aquela perguntinha do dia hoje. Quais são os seus medos? A pergunta que eu fiz hoje aqui no programa. Quais são os seus medos? Então, ter uma casa própria é uma questão de segurança para muitos brasileiros. Porque muita gente não tem condição de pagar. Você veja, hoje nós temos em São Paulo, por volta de 20 a 25 mil
moradores em situação de rua. De rua. Aumentou muito na pandemia. Então não tem, se o pessoal teve ação de morar, pelo menos você tem casa para morar, vai se virar, vai fazer um trabalhinho para poder comer. Não, você não tem, está na rua.